né, como todos vocês. E agora Deus, só que quando eu saí da aeronáutica, Deus falou, acabou esse seu momento de vem lá e cá. Agora eu quero você só cá. E eu falei, ok, Senhor, eis-me aqui, entrego a biblioteconomia e agora serei pastor. E assim foi. Eu já era pastor antes, agora viver só de ministério é uma novidade, um desafio. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos também. Isso é bom. Isso aí, nível hard. E que música bonita, hein? Muito legal. Ele é outro nível, é verdade. Manda pergunta aí, vamos lá, vamos bater um papo. Ela é real, é difícil a gente assumir isso, mas ela é real. E é natural, né? Eu acho que é muito natural que a gente tenha essa diferenciação geracional. A gente vê aí agora nascendo uma geração que a gente nem sabe como vai ser, que é a beta. E todo mundo que nascia agora já em 2025 já é beta, não é mais alfa. Os alfas hoje estão fazendo 15 anos. E isso é um desafio, porque numa mesma sala, numa mesma igreja, um pastor agora está pastoreando, né, uma geração X, uma geração Y, uma geração Z e agora uma geração alfa, no mesmo culto, quatro gerações. E cada geração viveu parâmetros diferentes da realidade. A geração alfa, que é essa que está agora, né, ela pela primeira vez teve a internet na palma da mão, o celular na palma da mão, a facilidade tecnológica, né, que nós, geração Z, não tivemos. Uma parte de nós, na sua adolescência, precisava que chegasse meia-noite para que a gente pudesse fazer ligações, né? Para que a gente se conectasse com outras pessoas, MSN, ICQ, e, e a gente demorou para entrar nesse lugar. Até que hoje a gente está acostumado, mas assim, a gente não tinha isso. Antes de nós, então, pior ainda. Então, assim, vou olhar só para nós, né, geração Z, um pouco Y, para essa geração alfa aí, que está aí. Então, assim, é muito complicado viver a gente vive um mundo diferente. Eles não sabem coisas básicas que nós sabemos, né? Que nem sei se hoje a gente pode considerar básico, mas, por exemplo, disquete, fita cassete, locadora, coisas que eles nem imaginam. Hoje, para eu pregar para um adolescente, e eu como referência na minha adolescência, quando eu fui na locadora, eles obviamente, o que era isso? Eu tenho que explicar o que é uma locadora. Eu tive que explicar para eles sexta-feira passada, os cultos aqui são sexta, que para a gente ter acesso à pornografia não era fácil. Tinham dois caminhos. Um era na banca de jornal, para comprar uma revista não era fácil, mas tinha uns papelões gigantes com uma mulher quase de um tamanho natural na frente da banca. Era o mais perto de uma mulher de biquíni que a gente poderia chegar ali, né? Mas a revista também. E a locadora, que era um lugar fechado, com uma cortina preta para maiores de 18 anos. Então, para você entrar ali, era uma batalha. Hoje em dia, a geração, com um clique, consegue alcançar um vídeo pornô com muita facilidade. E pior, às vezes não querendo alcançar, aquilo pipoca na cabeça, na cara, na tela do adolescente. Então, hoje, por ter o Telegram, pelo WhatsApp e tantos outros, você consegue, né, ter acesso fácil. Então, assim, de fato, nós temos um abismo, sim. E é um abismo natural, histórico, cultural. Cada geração é formada dentro de um contexto, então a gente não tem como fugir disso, principalmente tecnológico, e isso vai afetar a linguagem deles, a nossa linguagem, a visão de mundo deles, a nossa visão de mundo, os nossos valores, os valores deles são outros, as formas de se relacionar também vão mudar. Então, a gente tem essa questão com certeza. Uma geração
está conectada com raízes diferentes. Mas lembrar que nós crescemos em raízes diferentes, mas crescemos para o mesmo alto, para o mesmo lugar, né? Para o céu, para cima. E no alto a gente se conecta. É no céu que a gente se conecta, é nos valores bíblicos que a gente se conecta. Então isso precisa estar no nosso coração e na nossa mente, para a gente começar essa conversa aí. Olha, vinil, vinil. Com frente e verso, né? E lado A e lado B, isso é muito importante. Muito louco, né? E assim, a gente é da geração que pegava fita cassete e gravava nossas músicas, porque a gente não tinha, às vezes, dinheiro para ficar comprando vinil, comprando coisa. Então a gente gravava, quando colocava no rádio, corria, apertava para gravar o REC ali, para depois poder ouvir de novo. Então, assim, essa era a nossa diversão musical, era por esse caminho, não tinha outro. E essa geração hoje consegue passar com muita facilidade músicas, baixar músicas, está tudo na nuvem, tudo não se compra mais CD, né? Eles mudaram a indústria fonográfica. Hoje você acessa um lugar e escuta, você não precisa ir para um lugar para comprar CD. Antigamente você ia na loja americana ou pernambucana, sabe onde é o lugar que você mora, para comprar um CD. Hoje não tem mais isso, a não ser que você queira realmente ter aquele objeto de uso ali, mas não temos nem lugar hoje para tocar. Se você bombear, você tem que ir lá atrás de um Discman para comprar um negócio. É bem, bem diferente. E isso, por si só, muda toda a nossa relação. A nossa relação com a música muda e a relação deles também muda. A facilidade de poder escutar 3 segundos de uma música e mudar para outra, eles possuem, a gente não tinha. Se fosse vinil, tinha que levantar aquela hastezinha, né? Dois, se for fita, tem que apertar o negócio lá do rio, lá para frente, stop, vem para frente, e passou, volta. A gente tinha uma outra relação com o tempo que eles não têm. Então, acho que a gente precisa olhar para esses detalhes para perceber como essa geração responde diferente. É uma geração que está mudando a TV. A gente, antigamente, bem antigamente, a gente tinha que levantar para trocar de canal. Mas a gente ainda pegou o controle remoto, isso foi bom. Trocamos o canal. Eles não precisam nem esperar o programa começar. Ou esperar o programa, porque eles podem ver depois da hora que eles quiserem. Então, assim, o processo decisório do adolescente é diferente do nosso. Nós tínhamos uma relação com o tempo de eu espero a hora chegar para ver o que eu quero ver. Eles não precisam a hora chegar. Eles vêm a hora que eles quiserem. E isso muda a forma como eles veem o mundo. Porque eles começam a agir assim também na vida. Eu não preciso esperar para chegar. Eu posso fazer agora. Então, eles aceleram coisas que não precisavam acelerar. Eles fazem coisas hoje que vão antes do tempo certo. Então, por isso a gente vai ter, de fato, um abismo geracional. Mas a gente precisa lembrar lá de Salmo 78:4, que vai falar que nós cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor. Então, assim, nós é que vamos fazer isso. A gente precisa cantar às gerações vindouras o que o Senhor fez. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma banda, né? A gente tem uma banda aqui de adolescentes, e eles gostam muito mais do que eu de cantar músicas que são de choro e ranger de dente, meu irmão. É de sofrimento para baixo. O povo que gosta de sofrer. A época de cantar videira e coisa para ficar pulando passou. Porque o povo gosta de eu quero me rasgar, eu quero, sei lá, uns termos que eu nunca usei em louvor, mas eles se amarram. E eu agora criei uma guerra com o louvor. Falei, ó, vocês vão ouvir essa música aqui do Ademar de Campos, essa música aqui
do Renascença, você vai ver, vocês vão ver essas músicas e nós vamos executar essas músicas. E mais por quê? Porque vocês vão ensinar, nós vamos ensinar esta geração, que quem toca é jovem, tá? Tem uns adolescentes no vocal, mas quem toca é jovem. Nós vamos ensinar essa geração como a gente adorava e como é prazeroso ouvir todas essas canções, independente do tempo. E é uma batalha, mas a gente tem conseguido. Eles se apaixonaram por Videira, por exemplo, se apaixonaram por outras músicas que a gente está cansado de saber, mas eles não conheciam. Então, são coisas que de pouquinho em pouquinho você precisa ensinar. Então, como o abismo, a pergunta era de como é difícil. É difícil, mas a gente tem que encontrar os caminhos certos aí para resolver isso. E acho que o que você falou de 1 Timóteo, não, 1 Timóteo vai falar disso, né, de que é, você precisa se manter firme nas suas convicções, porque as pessoas vão olhar para você e, por causa da sua idade, vão te diminuir. Mas seja fiel naquilo que você acredita. Seja fiel no. Então, quando a gente é fiel na palavra, fiel com amor ao Senhor, ele derrama amor sobre essas novas gerações. A gente precisa lembrar disso. Que ele vai colocar na gente um impulso de amá-los profundamente. E isso vai fazer com que a gente diminua um pouco mais esse abismo aí. Vocês concordam com isso? Sim, exatamente. Isso. Não se escreve mais músicas assim, né? Músicas para cima, animadas. Você tem que resgatar lá de fora, dos Estados Unidos, de outros países, porque o Brasil, pelo menos o Brasil que eu tenho visto, tem entrado numas músicas tão não é tristeza, mas é de autocomiseração, de eu preciso fazer o que eu não faço, eu preciso me rasgar, eu preciso me entregar, eu preciso ser o pó dos teus pés. É bonito de um jeito, mas o culto inteiro está caminhando para isso, né? A gente não vê mais um movimento de vamos, gente, vamos se divertir na presença do Senhor. Isso está faltando. Sim, sim. Muito. Aqui na igreja eu tentei trazer, tá, minha filha? Uma luta, porque, vamos lá, PIB de Niterói tem 133 anos, é a quinta igreja batista mais antiga do Brasil. Então, você imagina como eles são de uma questão cultural, histórica, né, tradicional. Então, eu tentei trazer o Olha a Funda que o gigante vai cair, que é um ritmo de funk até. Depois você procura aí no Spotify quem tiver aí.
E é sensacional para brincar e para a gente poder fazer uma animação no início. Mas foi, olha, eu fui execrado pelos próprios adolescentes. Aí eu entendi que, assim, primeiro eu preciso demonstrar meu amor por eles, para que eles entendam para onde eu quero levar eles. Então, eu chegar e já implementar o que eu. Ah, isso aqui que é legal. Se eles não me conhecem, se eles não conhecem o meu coração, jamais eu vou conseguir fazer alterações culturais profundas. Então, eu preciso agora. E aí, eu tirei todo e qualquer funk, e olha que eu estou na terra do funk, né, Rio de Janeiro. Eu tirei todo e qualquer funk e comecei a caminhar de uma outra forma com eles. E aí, aos pouquinhos, a gente vai inserindo algumas questões, algumas músicas, outros ritmos, que para eles o ritmo, nem todo ritmo vem de Deus. E aí, isso é um trabalho que eu tenho que explicar. Não, todo ritmo vem de Deus, a música é de Deus. Então, todo de pouquinho em pouquinho. Mas primeiro, eu tenho que mostrar meu coração para eles. Uhum, sim. Uhum. Olha, eu vou dizer que essa é a geração que procura mais influenciadores do que qualquer outra, né? São que eu até brinco com os líderes. Falei, olha, essa é uma geração que vai perguntar para que eu preciso de líder? E por que ele vai te fazer essa pergunta? Por que ele vai se fazer essa pergunta? Porque se você for parar para pensar, todas as grandes dúvidas que um adolescente tem, ele consegue encontrar no YouTube a resposta. Os maiores pregadores desse país e internacionais estão ali. Então existem mensagens que você vai chorar no YouTube, que o Espírito Santo vai falar com você profundamente, só que é em vídeo. E o que o YouTube não pode fazer, que um líder pode fazer, é conectar uma pessoa com a outra, né? É ombro no ombro, olho no olho, chorar com os que choram. Isso um líder pode fazer. E aí os líderes precisam entender isso. Hoje, talvez você não precise ser um Douglas Gonçalves, ah, um Davi Lago para poder pregar para um adolescente. Você tem que saber Bíblia, lógico, básico, o feijão com arroz, saber falar com ele sim, mas principalmente conectar o seu coração com o coração deles. E é uma geração que busca influenciadores. Tanto é que, se não fosse assim, Virgínia não teria 41 milhões de seguidores. A gente tem grandes desconhecidos famosos no nosso meio, né? Que são bolhas que têm, sei lá, quantos milhões de seguidores de adolescentes e geralmente não são adolescentes seguindo adolescentes. Eu desconheço, tirando ali no Retiro, né, que eu vejo alguns, pouquíssimos adolescentes, mas mais a maioria dentro daquele grupo O Retiro são jovens, de 22, 23, aí você vai subindo. Mas a maioria deles são jovens. Então os adolescentes estão seguindo os jovens. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque é o futuro, né? Eles não vão seguir criança, eles vão seguir quem está à frente. Então eles vão olhar para frente. Então isso de fato é real. Eles estão procurando referência e essa é a geração que mais, talvez por causa de tanta tecnologia, eles estão procurando a carne e o osso. Eles querem ver gente como eles, levando eles para a direção certa. Então, isso é real, é consistente pensar desse jeito. O que a gente precisa lembrar é, de fato, estamos sendo referência para eles? Como estamos sendo referência para eles? A gente também tem uma geração de juventude bem complicada, uma geração em que o trabalho demora para chegar, como eu posso dizer, afirmar isso?
A gente tem muitos jovens de 25 anos ainda que são sustentados pelo pai e pela mãe. A geração canguru está aí ainda, né? Persistindo. A gente vê casamentos. Aí a gente tem 880. Gente que namora com 19 anos e casa com 20. E eu conheço muitos. E gente que começa a namorar com 19 anos. E eu vou sempre partir do 19 para lá porque a minha bandeira é adolescente não namora. Não está preparado nem é capaz de. E depois, se vocês quiserem, a gente fala disso. Mas, assim, 19 anos e vai casar lá com 30, 35. Então, assim, a gente tem um 880 aí, um meio termo, às vezes não é fácil de encontrar. Mas a gente precisa ser exemplo para eles de alguma forma. Pode falar. Eu vi que alguém abriu o microfone aqui. Pode falar, gente. É que eu tô falando, eu sou falante, então vocês que sabem. Mas que vocês perguntarem, a gente vai responder. Se eu souber. Aqui eles não conheciam social, eu tive que trazer social para cá, eles não sabiam o que era. Fiquei uma hora brincando com eles social. Isso é a cultura. Então, isso é a gente, né? A gente trazendo a cultura pra galera. Exatamente. Eu acho que isso não muda no ser humano, né? Todos nós buscamos referência. A gente buscou referência e eles também vão buscar. A dúvida é qual referência eles vão seguir e que tipo de referência a gente está sendo. Então, assim, eu estou batalhando com uma cultura de tristeza na igreja, de louvor mais não é contemplativo, porque se fosse contemplativo ainda estava bom. Esse louvor comiserado, né, de meu coração se rasga, sei lá, e eu vou bater de frente com essa cultura, porque eu acredito que, não que isso esteja errado, mas que tem mais coisa. Eles podem fazer mais, eles podem vivenciar mais. Aqui na igreja, nosso formato de culto são dois louvores logo no início, de contemplação, depois tem a mensagem logo de cara, tem um quebra-gelo simples ali, um momento de tirar selfie, eles tiram selfie com os amigos, depois tem uma mensagem de 40 minutos, eu não abro mão desses 40 minutos, e se bobear vai até mais um pouquinho, mas geralmente é 40. E depois a gente tem 6 músicas. A gente tem um bloco gigante de louvor depois. Porque eles aprenderam na palavra e agora eles têm que manifestar para Deus, e Deus vai falar com eles também através daquelas letras, que tem tudo a ver com a mensagem. Que é o momento deles com Deus e fica 6 músicas seguidas, sem parar até o final do culto, e depois eu termino o culto. E isso é muito importante, né? Essa geração precisa de referenciais e precisa de gente que leve isso a acontecer. Só que hoje os meus jovens, que têm 25, já não estão conseguindo lembrar de como era na época deles. E decidiram seguir, já que eles gostam, vamos dar o que eles gostam. Eu falei, não, você pode até dar um pouco do que eles gostam, mas não tudo do que eles gostam. Porque senão eles vão ficar como? Vão ficar nanicos, vão ficar raquíticos de aprendizado, né? A gente cantou Reina em Mim. Eu que puxei o louvor, eu fui pegar, hoje eu que vou cantar. Fui lá, cantei com eles, Reina em Mim, e eles se amarraram, eles começaram a procurar, que música é essa, pastor? Eles foram atrás da música. Então, assim, a forma como a gente manifestou a música, a forma como a gente apresentou a música, uma música que, sei lá, de quando é 2000, 2001, 2005, sei lá, quando é essa música, é antiga. Então, assim, fez diferença para eles. E aí eu mostrei para a juventude que estava ali, falei, vocês estão vendo?
Isso para eles é importante, conhecer coisas que não são desse tempo, para que eles possam, para que, de alguma forma, isso transpasse eles, né? O tempo, o louvor não tem tempo, né, gente? Se você for parar para pensar, a gente canta hinos do cantor cristão hoje que tocam profundamente o nosso coração. A gente tem músicas antigas, Fervente Oração, por exemplo, que acaba com a gente de a gente olhar para Deus, nossa, como a gente precisa de louvores que levam a gente para esse lugar. Então, eles também precisam trabalhar, a gente precisa trabalhar isso neles também. Então, por exemplo, eu sou hoje um homem de 41 anos. Estou liderando meninos e meninas de 15 anos. Como eu consigo isso? Me dedicando, amando, me entregando, sendo transparente. Então, isso vai fazer a diferença no processo, né, da nossa relação com essa geração. A minha relação com Deus é de amor e querer mudar essa geração e acrescentar o reino nessa geração no coração deles. Então, por esse amor a Deus, eu consigo amá-los profundamente e fazer essa conexão acontecer. Então, apesar de eu estar com vocês 29 mais, eu sou mais antigo que vocês. Eu vou até o chão. Eu vou até... Eu malho. Então, eu até brinco com os líderes, né? Que assim, eu malho todo dia, não, tá, mas 4 vezes a semana, por causa do ministério. Para eu aguentar o pique deles. Eu brinquei de social 1 hora e 29 minutos, sem parar, rodando, rodando, rodando. E eles já tinham cansado, já estavam deitando no chão. Eu falei, vocês estão mortos? Não, vamos embora, levanta, vamos embora. E como é que você aguenta? Eu falei, gente, eu aguento, e aguento mais, aguento mais que vocês, vamos embora. Então, assim, era o momento deles se conectarem, eles não sabem mais o que encostar no outro. E na social, pedagogicamente, é isso que acontece. Um tem que encostar no outro. Aí eu até brinquei com ele, gente, eu perdi BV de cotovelo, dessa parte aqui, porque o que a gente tem que roçar, isso aqui não. Eu acho que eu rocei um monte de gente nessa parte aqui que eu nunca fiz na vida. E eu brinquei isso com ele. Gente, vocês viram? Vocês ficam só no WhatsApp, no Instagram, mas vocês nunca encostaram isso aqui, tanto em outras pessoas, né? Nossa, é verdade. Então, assim, pedagogicamente, eles precisam disso. Só que se a gente não ensinar, eles nunca vão viver isso. E a gente vai deixar eles nas suas próprias dores, lambendo suas próprias feridas, sofrendo sozinho. Se a gente tem solução, vamos dar essa solução para eles. É louco, né? Mas é real. Tem coisa que eu tô aqui, eu falei, gente, é verdade, né? Vai caindo a ficha agora. Uhum. Eita. Ah, tá. One Piece. É infinito, moleque. Tem. Isso. Mas você entende que talvez um outro professor ouviria isso e falasse assim, ah,
que idiota, e seguir em frente, sem pensar, sem falar sobre, e sem se preocupar em saber o que é. Eu acho que é isso, como você foi atrás da informação, de querer, peraí, deixa eu saber o que, que é isso que vai me conectar mais com vocês. Eu também faço isso. Eu, uma vez por semana, ou 15 dias, vi 5 músicas mais tocadas no Spotify que eu nunca ouviria. Eu paro para ver uma série que tá hypada nos adolescentes. Já vi One Piece, acho chato, mas ok, acho que eu devia seguir mais um pouquinho. E tem outros, né? Não, eu não fui no desenho, eu fui na série. Eu acho que eu tinha que ir no desenho. O desenho deve ser mais divertido. E assim, a gente precisa ver o que eles estão vendo, né, para poder se gerar essa conexão. Isso para você que vai trabalhar com adolescente, né? Acho que essa capacitação precisa partir desse lugar de deixa eu conhecer esse outro mundo que não é o meu mundo. Mas a gente faz isso também, ou fez isso também, quando a gente namora. Quando a sua namorada ou seu namorado gosta muito de uma banda X ou Y, ou um estilo de filme que não é o seu, você via. Você queria ver, por amor, para conhecer, para saber como isso mexia na vida do outro. Eu acho que esse é o caminho, né? Quando você trabalha com adolescente, você tem que ir para esse lugar. Quando você quer ser referência para isso, você tem que ir para esse lugar. Ah, saber. Eu não conheço muitas músicas da Taylor Swift. Conheço algumas, sei algumas letras. Eu conheço algumas músicas da Lady Gaga e tive que procurar saber, até para basear a mensagem. Ela veio aqui no Rio e foi uma comoção, não só jovem, mas adolescente também. Não tem uma música dessa senhora, dessa moça, que não tenha uma referência bíblica. Talvez uma música, só encontrei uma música que não tem uma palavra que não seja pecado, diabo, anjo, Senhor e oração. Porque se você fizer um bingo, você vai encontrar essas 5 palavras num, facilmente em 8 músicas dela. Então, assim, como eu vou passar e não vou ouvir? Ah, mas é um saco, né? Mas por amor, a gente faz. Então, esse é um caminho de identificação, né? Mas quando a gente falou sobre referência lá, uma coisa que eu esqueci de dizer é assim, eles não estão procurando exemplos perfeitos. Eles aceitam a imperfeição da gente. Na verdade, eles até preferem. Porque pessoas muito perfeitas, eles não seguem, eles não buscam. Eles não estão atrás de uma Virgínia só porque ela é rica ou só porque ela tem maquiagem. É porque ela namora com um cara, casada com um cara, já separou, quando separou ainda teve mais seguidor ainda, tem filho, começou de um lugar que não era tão bom. Então, assim, é isso que eles estão procurando, querem saber uma história. Então, a gente pode ser esse exemplo, a gente pode viver com essa honestidade. Eu não sei tudo, mas eu quero. Eu não aprendi tudo, mas eu quero. E aí esse movimento gera o papo e o plá viram alguma coisa no meio termo. Não fica tão, ou só aqui. E a gente precisa ir para esse lugar. Essa geração, enquanto a gente só pensar em nós, essa geração vai se perder. Eles estão clamando por referências, clamando por apoio, clamando por serem ouvidos, clamando por, ao tempo, clamando por ouvirem mais sim do que não. E eu digo isso com muita facilidade. Como os adolescentes hoje escutam o não. Só que eu quero transformar o não em sim. Muitas vezes eu consigo. Cara, eu quero fazer, sei lá, eu quero vender um aplicativo, não sei o quê. Eu falei, como você vai fazer isso? Você já leu sobre isso? Vamos falar com o fulano que já fez isso? Então eu vou levando ele para o lugar do sim. E não uma barreira de, não, você não vai conseguir, não, isso é loucura. Não, vamos lá. Deixa que ele decida se de fato é loucura ou não. Mas eu quero mostrar para eles a possibilidade. Então vai encontrar suas possibilidades. A gente tem uma adolescente aqui no Rio que começou a vender. Ah, meu Deus, como é que é? É que eu tô com uma palavra que não é certa, que é modse, mas não é modse aqui não é OB também. Ah, absorvente, obrigado. É muito mais fácil para você, mas não é. Mas absorvente de fuxico, de retalhos. E ela começou a fazer isso por causa da pobreza menstrual da favela. E aí ela conseguiu fazer com que outras mulheres e mães se conectassem com ela. Então tem 20 mães fazendo absorventes com retalhos. E aí isso gerou um movimento de trabalho dentro da comunidade. Começou com uma adolescente de 16 anos. E ela ouviu quantos nãos para chegar nesse lugar?
Hoje ela tem uma fábrica, meu irmão. Hoje ela já tem 25 anos, mas ela começou com adolescente. Então, olha que doideira. Um sim pode transformar a vida não só de um adolescente, mas de muita gente. Então, a gente precisa lembrar disso. Deve. Eles sabem, eles têm um sensor. E vê, ei, tá mentindo pra mim. Se você tentar fazer uma piada com gíria, com o jeito que eles falam, você vai ser cancelado para essa geração. Eles querem que você seja você. Você tem que saber o que eles fazem, o que eles falam, mas não precisa falar igual. Aqui no Rio tem um negócio horroroso. Você vai falar alguma coisa, é Mac. O que que é Mac? Mac é sim. Ah, tá, ok. Aí depois, de repente, ainda. O que que é ainda? Ainda também é sim. Eu falei, olha, ainda não podia ser sim nunca, porque ainda é outra coisa. Mas eles vêm com um negócio. Você já bebeu ainda? Eu falei, não, não usa ainda comigo, não, porque meu cérebro buga. Então, assim, eu ainda tenho que explicar para eles. Mas, assim, a gente não precisa falar como eles, não precisa. Eles vão. Eles gostam da nossa forma estranha. Eles gostam de rir da gente. Faz bem. Putz, pode falar. Isso. Sim. Isso. Sim. Isso. E a gente sabe, a gente já passou por aquilo já passaram. Então a gente sabe os caminhos das pedras. É só seguir, é só mostrar. Foi bom, né? Eu gostei muito. Eu sei que o tempo tá apertado, mas eu gostei muito. Isso. Isso. Isso, não adianta dizer não por não, eles vão te questionar. Eles querem saber por que que não. Isso vai acontecer. Eu sei que o tempo está apertado, mas assim, qualquer dúvida, pergunta, lá no meu Instagram, Thiago Mercedes, com H. A gente pode bater um papo também, caso você tenha alguma questão. Eu sei que a galera tá meio. Às vezes você chega cansado, tipo, eu só tô ouvindo e é muito bom, mas ainda não consegui ainda evoluir meu Pokémon aqui para acordar. Mas tá tudo bem. Então, assim, e obrigado, tá? Obrigado. Eu acho que a gente precisa lembrar como Jesus fez com a gente, deixou a sua glória e se fez homem. Vamos também se fazer, às vezes, um pouquinho adolescente para entender um pouquinho essa cabeça e ajudar eles a chegar onde a gente chegou. E trilhem o caminho de vocês bem trilhado e contem histórias. A história da vida de vocês é a Bíblia que eles vão ler, é a Bíblia que eles vão vivenciar através de você. Então, isso é muito importante. Não esqueça disso. O que Deus tem feito na sua vida é o testemunho que eles precisam. E Deus vai conectar a sua história com a história de um adolescente que precisava ouvir o que você viveu para ter uma nova vida em Cristo. E eu creio muito nisso. Isso. A gente não gravou, né? O povo que. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas a gente pode marcar uma outra conversa com quem não tiver, ou a gente pode repetir esse assunto, outros assuntos, a gente pode ficar junto em uma próxima vez também, sem problema. Isso, eu entro lá, mando um áudio, fique em paz. Estaremos lá. Nada. Sim.
Vai ser o primeiro despertar que, de fato, nós vamos ir para o adolescente, ir para o jovem, ir para o 29 mais. A gente sempre deixa alguém pelo caminho, geralmente é o adolescente, e a gente vai para o adolescente também esse despertar. Isso, isso. Vai ter integra no despertar. Isso eu posso falar. Isso eu posso. Que bênção. Tá. Sim. Oi, que faz uma. Não sei se você consegue fazer um print aí da tela. Mesmo que as pessoas não mostrem a cara. Ah, sempre aparece. Isso aí. Graças a Deus tem 6 minutos. Eu achei que tinha 5 quando eu comecei a falar. Meu Deus, agora vai acabar. Nós não temos tempo, graças a Deus. Então prepara aí. Prepara aí então em 3, 2, 1, senão o povo fica olhando pro lado, ó. Já pode? Isso. Tudo bem, Sinara, não tem problema. Agora você que está com a câmera aberta, fez sentido para você? Pelo faz um sinal de positivo aí. Fez sentido, gente? Glória a Deus. Isso é bom, isso é bom. Obrigado, tá? Glória a Deus. Fica com Deus, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.